Boa noite. Graças a Deus, mais uma vez, podemos nos reunir para falar um pouco do amor de Deus. Mais uma terça-feira, nós vamos fazer o estudo novamente e continuar o nosso estudo, do Sermão do Monte. Então vamos dar 2 minutinhos aí, um pouquinho mais, uns 2 minutinhos, para que a gente possa ir chamando o pessoal, para o pessoal participar conosco. Vamos chamando todo mundo aí. Vamos chamando o pessoal para participar junto conosco, enquanto a gente vai compartilhando a live aí com o pessoal, chamando o pessoal para participar junto conosco, marcando as pessoas. Vamos marcando aí. Qual é a coisa de hoje? Mateus 6, 33 e 34, parte 3. É sobre buscar primeiro? Buscar primeiro isso. Vamos compartilhando aí com o pessoal, chamando o pessoal para participar junto conosco. O assunto vai se continuar a mesma coisa, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Eu acho que nós vamos mais alguns diazinhos ainda nessa pegada ainda. Porque tem uma coisa bastante assunto, tem bastante assunto. Porque às vezes a gente bota assim, vou colocar em primeiro lugar o reino de Deus, mas nós não paramos para pensar o que isso diz para nossas vidas. Então, o bom da gente estar conversando dessa forma é que nós vamos aprofundando, né? Nós vamos aprofundando o assunto e vamos entrando dentro da palavra de Deus. Então vamos marcando aí, vamos chamando o pessoal, vamos compartilhando a live aí para o pessoal. Quando puder. Tá, eu só vou terminar de compartilhar aqui. Só mais um minutinho e a gente já começamos. Já está vendo direto. Mais um minutinho, nós já começamos já. Boa noite. Vai marcando teus amigos aí. Como é que não começou a live? Ué? Que não tem o freio, né? Hã? Não tem aquele coisinha. Então se cair de novo eu não vou voltar. Só terminando ali, daí já conversamos no Instagram junto. Conseguiu, Jus? Acho que tá puxando, né? Não tem como subir. Bota em cima de uma cadeira, né, Jus? Que aí não faz força. Bem, vamos lá então. Vou começar aqui. Pode começar aí, Jus. Vamos marcar a Dilce aqui e vamos começar.
Então vamos lá, seguimos o nosso estudo. Nós estamos falando a respeito do versículo 33, vamos ler novamente ele. Portanto, põe em primeiro lugar em sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Oramos. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tem feito no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar mais de Ti, fazer mais que a Tua presença seja colocada na nossa vida. Abençoa, Senhor, o nosso viver, dá-nos conhecimento cada vez maior da Tua palavra, e que tudo que façamos seja para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nas últimas 2 semanas nós estudamos a respeito de colocar sobre o reino, né? As 2 últimas semanas nós falamos sobre o reino. O que é ter o reino de Deus em primeiro lugar na vida da gente, o que é ser reino, né? O que é ser o reino, o que é o reino e o que é o reino na vida da gente. Então hoje nós vamos entrar mais profundamente agora a respeito do buscar em primeiro lugar. Quando ele fala ali, as primeiras palavras que ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele está falando de prioridade. Nós já pincelamos a semana passada a respeito disso. Ou seja, o que é importante na nossa vida, qual é que é o primeiro lugar do nosso viver, o que tem ocupado a nossa mente, o que tem ocupado os nossos pensamentos, o que tem ocupado o nosso tempo, o que é que nós temos pensado sempre para fazer. Ou seja, quando nós vamos trabalhar, a gente faz cursos e a gente se aprimora naquele curso para que a gente possa ser o melhor profissional possível. E a mesma forma seria quanto à parte espiritual da gente. A parte espiritual da gente nós teríamos que ter a mesma ideia, nós teríamos que buscar da mesma forma, ou seja, nós deveríamos nos aprofundar para nós podermos nos achegar a mais a palavra de Deus. É isso que eu não entendo nas pessoas que se dizem cristãs. Qualquer coisa que nós vamos fazer, nós nos preparamos para fazer. Por exemplo, eu quero passar na faculdade, aí eu estudo vários anos. Depois de estudar vários anos, eu faço um cursinho pré-vestibular, eu me preparo, faço às vezes 6 meses, 1 ano inteiro estudando para conseguir passar no vestibular. E quando nós estamos falando da nossa vida espiritual, não funciona dessa forma, funciona completamente diferente. Nós abrimos, nós colocamos sempre em segundo plano a vida cristã, é sempre em segundo plano a nossa vida com a palavra de Deus. Porque na realidade nós não temos colocado em primeiro lugar o reino de Deus, nós não temos buscado o reino de Deus como a coisa principal na nossa vida. É isso que eu acho que essa é a palavra perfeita para falar. O reino de Deus deveria ser a coisa principal no nosso viver. Ou seja, sabe o que nós vemos na vida de hoje? Nós passamos a vida inteira correndo atrás de comida para satisfazer as nossas necessidades físicas. Ou seja, nós colocamos em primeiro lugar o alimento no nosso viver. Nós queremos ter uma casa boa, nós queremos ter um carro bom, nós entramos em consórcios, nós entramos em prestações longas para que a gente possa melhorar de vida para melhorar o nosso padrão de vida. Nós fizemos de tudo para que nós possamos viver melhor aqui nessa terra. E quanto ao reino de Deus, nós não agimos da mesma forma, sabe? Às vezes a gente conversa com uma pessoa, e isso eu falei a semana passada aqui, ou na semana retrasada, a respeito de se nós convidar as pessoas para vir, como acontece aqui, né? Que nós fazemos, nas terças-feiras tem um bate-papo teológico para a gente aprender mais da palavra de Deus. Cara, eu acho que era para estar a igreja cheia. Eu acho que era para as pessoas conhecer mais a Deus, mas infelizmente
o que nós vemos as pessoas não tão tão necessitadas de conhecer a Deus. Eu vejo isso. Tem coisa mais importante do que eu conhecer a Deus. Tem coisa mais importante do que eu conhecer as Escrituras Sagradas. E vale mais o achismo, as músicas. Eu escuto as músicas e as músicas servem para mim de conhecimento, sabe? Então a gente vê hoje em dia uma nação. Eu falei a semana passada a respeito como é que eu falei, Leonel, que o mundo hoje acha que avivamento, que a igreja acha que nós estamos vivendo um avivamento. Nós não estamos vivendo um avivamento, nós estamos vivendo um movimento gospel. Eu falei isso a semana passada. Infelizmente são pessoas que não conhecem a Escritura de Deus, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Infelizmente, pessoas que não conhecem nem a Deus, sabe? Pessoas que não conhecem a Deus e estão querendo falar de Deus. Nós vemos umas coisas tão cara fora da casinha. Hoje eu estava conversando com o Leonel lá em casa, que nós vivemos infelizmente um período de uma mediocridade, sabe? Uma mediocridade tão grande. Ô Léo, vê se não tem lá na salinha um garrafão d'água lá. Nós vivemos numa mediocridade, que as pessoas estão tão preocupadas em satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, que elas não estão preocupadas com a palavra de Deus. Agora está em voga aí, e os caras estão falando de fazer um retiro dos TikTokers. As pessoas que fazem TikTok lá e são cristãs vão se reunir numa casa, não sei como é que é, mas é isso, né? Vão se reunir numa casa, ou vão se reunir em um local. Oi? É um reality show tipo Big Brother. Fazer um reality show tipo Big Brother de TikTokers cristãos. Pessoas que na realidade são jovens, que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus. Se tem conhecimento, tem um conhecimento muito raso a respeito da palavra de Deus, e vão para um lugar e eles estão um lugar para que as pessoas possam adorá-lo, sabe? É isso que eu vejo. Infelizmente eu vejo são pessoas que estão com um pensamento completamente deturpado a respeito da palavra de Deus, ao invés das pessoas quererem, sério, infelizmente, o TikTok ali, seja TikTok cristão, TikTok do que tu quiser, aquilo ali, como é que tu vai aprender a palavra de Deus? Como é que tu vai querer dizer que tu vai ensinar a palavra de Deus por um TikTok, que é um videozinho de 1 minuto? Em 1 minuto a gente não consegue expor nada, em 1 minuto tu não consegue falar nada, em 1 minuto tu não consegue chegar em lugar nenhum. Então assim, nós vemos que está uma degradação total a respeito da palavra de Deus. Isso não é buscar em primeiro lugar a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar a palavra de Deus a palavra de Deus diz para nós que nós temos que debruçar sobre a palavra. Ou seja, a palavra está dizendo para nós que nós temos que ficar em cima da palavra de Deus e passar horas e horas na palavra de Deus para buscar. A palavra de Deus para nós, a sabedoria é o princípio o temor é o princípio da sabedoria. Ou seja, nós temos que temer a Deus e nós temos que buscar a Deus e ser sábios, mas não sábios aos nossos próprios olhos. E nós vemos pessoas hoje, infelizmente, pessoas sábias aos seus próprios olhos. Tu conversa com pessoas que elas se acham dona da verdade, e isso em qualquer, eu não estou falando só na religião evangélica, mas em qualquer outra religião. Pessoas que não têm cuidado nenhum com a palavra de Deus, não têm cuidado nenhum com as coisas de Deus. Elas têm mais cuidado com o seu nome seja louvado, seja prezado, do que o nome de Deus. Então, cara, infelizmente nós vivemos
como é que eu posso dizer, uma depravação da palavra de Deus. Nós vivemos uma degradação total. O ser humano está totalmente degradado, porque ele não quer obedecer, ele quer que seja feita a vontade dele. Então eu costumo brincar que quando ele ora o Pai Nosso, ele diz assim: Pai Nosso que está no céu, chega lá no fim e diz assim: que seja feita a minha vontade. É isso que eu vejo, infelizmente, nos seres humanos hoje. Eu quero que as coisas sejam de acordo com o que eu quero e não com as coisas que Deus quer. Por quê? Porque as coisas que me fazem feliz são as coisas do mundo, sabe? E aí eu quero que hoje eu conversando com meu irmão, por causa de uma pregação que nós ouvimos, aí ele mandou uma pregação de um pastor, aí que ele falou a respeito de modernidade da palavra de Deus. Aí nós vemos que o ser humano, o que agrada ao ser humano, vamos parar e vamos pensar, as coisas que são saudáveis não são gostosas. Vamos lá, comer brócolis, comer alface, cara, isso não é gostoso. Agora tu comer um x-bacon, tu comer um pastel isso é gostoso. Então as coisas nutritivas, as coisas que alimentam de verdade, elas não têm um sabor gostoso ao nosso paladar, mas as coisas que não prestam, elas têm um sabor bom, porque senão ninguém ia querer. E a mesma coisa nós falarmos espiritualmente, as coisas boas, as coisas que têm um sabor bom são os pecados, são as coisas do mundo. E aí as pessoas querem viver nos prazeres. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós vivemos dentro da nossa concupiscência, ou seja, nós satisfazemos os nossos desejos carnais. Aí, por exemplo, é gostoso eu passar a noite inteira, lá sei eu, bebendo, a noite inteira comendo, a noite inteira fazendo festa. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. A gente cansa de dizer, quando nós vamos fazer, por exemplo, tem uma festa de um amigo nosso, uma pessoa que é querida nossa, dele nos convida para a festa. Nós passar a noite inteira naquela festa é fácil. Agora, por exemplo, tu em casa, tu passar a noite inteira lendo a Bíblia, é fácil? Não é fácil. As coisas de Deus não são fáceis. Mas infelizmente nós nos largamos, nós deixamos e satisfazemos as nossas vontades. Ou seja, é muito mais fácil eu passar a noite inteira, sério, deixa eu falar para vocês, é muito mais fácil eu passar a noite inteira vendo TikTok e rindo do que eu passar a noite inteira ouvindo uma palavra de Deus, lendo a Bíblia. Então assim, só que o que o TikTok vai trazer de bom para a minha vida? O que o TikTok vai transformar? Mas é errado fazer o TikTok. Eu estou falando de TikTok cristão, não estou falando de outra coisa. É errado fazer o TikTok cristão? Não é errado. Não é errado. Eu acho que, por exemplo, tem momento da vida da gente que nós estamos tão estressados que tu olhar alguma coisa que te divirta, isso é legal. Eu olho de vez em quando o TikTok ali, e aí a gente vê coisas que nos alegram, que não é que nos alegram, coisas que nos divertem. Essa é a palavra certa. Coisas que nos divertem. A gente tem que passar, por exemplo, uma parte do nosso dia, a gente olha besteira, olha coisa que não, para esparecer um pouco, entende? É o tipo de coisa. Tem algum problema, né? Não, só recado, eu tô vendo o que é. Mas o Léo tá vendo, né? Se tem algum. Então o que eu vejo é que assim, a palavra de Deus para nós diz em 1 João 2,4, diz assim, se alguém diz eu conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Como é que nós podemos dizer que nós buscamos a Deus em primeiro lugar, se nós não obedecemos os mandamentos de Deus? E o primeiro mandamento que Ele manda a nós é: amai a Deus sobre todas as coisas. Nem isso nós estamos conseguindo fazer, porque nós temos amado muito mais o nosso trabalho, nós temos amado muito mais os nossos estudos, nós temos amado muito mais qualquer outra coisa dentro desse mundão, menos a palavra de Deus. Nós temos feito, como eu falei no início, a gente faz curso para crescer no emprego, a gente faz faculdade para poder ganhar melhor, a gente se prepara para a gente poder melhorar a nossa vida, sendo que a nossa vida é efêmera. A palavra de Deus diz para nós que
nós somos como a erva que vem, queima e vira fumaça. E é isso exatamente que é a nossa vida. A nossa vida é um piscar de olhos, é uma fumaça e acabou. Há poucos dias atrás eu tinha 15 anos, há poucos dias atrás, estou chegando a 53, e 53 anos é meio século já. E tu parar para pensar, a probabilidade de eu ter mais 30 anos é pequena, é bem pequena. Posso até chegar nos 80 anos, nos 90 anos, nos 100 anos, posso até chegar, mas a probabilidade é pequena. E aí eu olho para trás, 53 anos, cara, passou que foi um tiro, sabe? Foi uma coisa rápida demais. E aí o que eu fiz de importante nesse tempo? O que eu fiz para na semana passada? O que eu tenho feito para deixar a marca nesse mundo? Ou eu vou virar só um quadrinho lá na estante do meu neto, e lá depois do meu bisneto, lá do tataraneto, nem isso mais, porque eles não vão saber quem eu sou, sabe? Infelizmente, se nós não colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar na vida da gente, nós vamos viver só nesse mundo aqui, só esse curto pedaço de tempo que o sábio escreve para nós lá em Eclesiastes, que enquanto nós estamos embaixo do sol, vale alguma coisa. No momento que nós sairmos debaixo desse sol, ou seja, no momento que nós morrer e baixar a sepultura, não funciona para mais nada, não servimos para mais nada. E aí Paulo diz para nós assim: se a minha esperança está nesta terra, se a minha esperança está nessa vida, eu sou o mais infeliz dos homens, sabe? E o que eu vejo hoje, pessoas vivendo para o hoje, pessoas vivendo para o agora, pessoas que vivem única e exclusivamente para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Enquanto o reino de Deus não for importante na vida da gente, muito mais do que essas coisas, a nossa vida vai continuar a mesma coisa. Ou seja, o pecador vai continuar sendo pecador, o homossexual vai continuar sendo homossexual, o adúltero vai continuar sendo adúltero, o ladrão vai continuar sendo ladrão, o fofoqueiro vai continuar sendo fofoqueiro. O que tu quiser falar, o que tu quiser falar, qualquer uma, se a gente pegar ali os donos da carne, o que a carne faz, ela em Efésios 5, mostra, Efésios não, desculpa, Gálatas 5, quer ler para nós, Gálatas 5,19, enquanto nós vivermos dessa forma, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque os dons do Espírito são coisas maiores. É Gálatas 5, né? 5, 19, 19, 20 e 21, se não me engano. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, enquanto nós vivermos as obras da carne, infelizmente, nós não vamos viver as obras do Espírito Santo. E o que nós vivemos é isso, sabe? Nós temos uma idolatria pelas coisas, nós temos a pecaminosidade da carne, ou seja, a gente quer satisfazer os desejos da carne, e infelizmente a gente alimenta muito mais isso do que qualquer outra coisa. Enquanto nós não largarmos tudo isso, nós não vamos chegar em lugar nenhum. O que tem tido valor na nossa vida? Quem ama cumpre as ordens de Deus e mostra que o reino de Deus tem valor na vida da gente. E no momento que o reino de Deus começa a ter valor na vida da gente, a gente começa a andar no lugar em qual Deus quer que nós andamos, sabe? Nós só reconhecemos Deus como nosso Senhor e Salvador no momento que nós ouvimos a voz dele. E no momento, por isso que nós falamos, hoje de tarde nós conversávamos isso lá em casa, no momento que nós ouvimos Deus,
E aí isso é o que nós chamamos de graça irresistível. Ou seja, no momento que Deus nos chama, não tem como nós dizer não para esse chamado. Por quê? Nós não somos escravos mais de Deus. Nós não somos escravos mais do mundo, mas no momento que nós ouvimos a voz dele, nós nos apaixonamos e nós queremos mudar completamente o nosso ser. Por isso que eu não consigo entender uma pessoa que se diga crente que viva no pecado. Não tem como ela viver no pecado, porque no momento que ela peca, não vou dizer que nós não somos pecadores, nós continuamos sendo pecadores, nós continuamos errando, mas no momento que nós erramos, no momento que nós caímos, cara, isso entristece demais a alma da gente. Aí eu vejo quando Pedro, quando ele nega a terceira vez a Cristo lá, e quando o galo canta, porque às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, quando o galo cantar 3 vezes, não, o galo não cantou 3 vezes, Pedro que negou 3 vezes. Aí quando ele nega a terceira vez que o galo canta, e ele lembra do que Cristo falou, ele entra numa tristeza profunda, a ponto dele chorar, porque ele viu que ele tinha feito errado. E é isso que o cristão tem que fazer. O cristão, no momento que ele vê que ele caiu em pecado, no momento que ele vê que ele fez alguma coisa errada, ele entra num pranto profundo, ele chora a Deus e clama para Deus por misericórdia, que Deus tenha misericórdia pelo que ele fez. Ele quer que tenha a vida transformada, ele quer mudar a vida dele de verdade. E eu não consigo entender que hoje nós vemos pessoas que saem da igreja e já vão direto para o pecado. Pessoas que saem do momento, vamos para o monte orar, vai para o monte orar, chega lá em cima do monte, fica meia hora orando, e quando desce, já vem direto para o pecado de volta. Ou seja, como é que a gente pode dizer? A palavra de Deus diz para nós que nós não conseguimos, nós já lemos isso há uns dias atrás aqui. Não existe quem possa servir a 2 senhores. Não se dá fonte, água doce e água salgada da mesma fonte. Não tem como nós servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Não tem. Ou nós servimos a um ou nós servimos a outro. Não tem, sabe? Eu entristeço quando a gente fala da palavra de Deus e as pessoas parecem que estão nem aí. As pessoas parecem que, sério, eles estão mais preocupados em revelações, sabe? Se no meio do culto, ao levantar e dizer assim, fulano de tal, Deus me revelou que tem uma bênção para ti, daí a igreja vibra, é uma maravilha, essas profecias que fazem, sabe, isso, e aí quando a gente fala, te converte, te arrepende, a igreja entristece. Sabe cara, sério. Então assim, nós estamos mais preocupados em falar do mundo, nós estamos mais preocupados em falar as coisas do mundo do que falar das coisas de Deus. Nós estamos mais preocupados em falar do amor às coisas do mundo. Ou seja, Deus me revelou que tu vai ganhar um terreno. Ah, que maravilha! Sabe, daí a pessoa se emociona. Agora quando eu não vi nunca até hoje ninguém dizendo assim, Deus me revelou que tu tem que sair do pecado. Entende? É isso. A palavra de Deus, João Batista pregava dessa forma, Jesus pregava dessa forma, todos os apóstolos pregavam dessa forma, arrependei-vos, tu tem que sair do pecado. É isso que nós temos que fazer, é isso que é colocar em primeiro lugar o reino de Deus na vida da gente, é nós lutar com todas as nossas forças contra o nosso pecado, é nós lutar com todas as nossas forças contra os poderes das trevas, contra o poder do mundo, contra o poder disso que tem. Por isso que quando ele ora para nós assim, livra-nos do mal, ele não está dizendo para nos livrar de assalto, ele não está dizendo para nos livrar de acidentes, não, ele está dizendo para livrar a gente do mal que tem dentro da gente, para nos livrar desses desejos carnais, para que nós possamos largar tudo que existe nesse mundo e viver uma vida cristã de verdade, viver uma vida transparente, uma vida na presença de Deus, sabe? E aí é complicado, porque as pessoas, isso não agrada. Como eu te falei desde o início, é muito melhor eu comer um X bacon do que eu comer uma folha de alface. Comentou que é preciso ter disciplina. Depois ela disse, tem questões que devemos parar de fornecer alimento e arma para o nosso inimigo, tirar as forças do inimigo através de vícios, legalidades e atos que sabemos que não podem.
É preciso quebrar a força maligna, seja em atitudes, pensamentos ou em manter contato com alguém que não deveria, ou até mesmo numa música que está te influenciando. É preciso ter discernimento para saber qual arma que estamos fornecendo para o nosso inimigo. Tem que ter discernimento, mas como é que a gente vai ter discernimento? A gente vê isso em Atos 2:42, eu acho que é 2:42 que ele fala lá, e eles seguiam as doutrinas dos apóstolos, sabe? Ele fala a respeito de seguir, eu acho, só confirma para mim se é o 42, é 2:42 se não me engano. Eles se dedicavam ao ensino aos apóstolos e à comunhão a partir do pão e das Isso, orações. eles se dedicavam a seguir as doutrinas dos apóstolos, sabe? E aí esse povo, a palavra de Deus diz para nós que eles viviam e todos os dias Deus acrescentava à igreja as pessoas, porque eles viviam de verdade a vida cristã, eles eram cristãos de verdade, eles faziam a vontade de Deus e Deus acrescentava todos os dias a eles. E é isso que nós deveríamos fazer. Mas aí hoje em dia a gente diz assim: as pessoas não estão se dedicando à doutrina dos apóstolos. Mas claro, como é que elas vão se dedicar se elas não leem a Bíblia? Elas não conhecem o que a Bíblia diz, elas não conhecem, elas só repetem, sabe? Infelizmente, meu Deus, vocês que me perdoem aqui o que eu vou dizer, mas eu estou vendo papagaios que repetem o que os outros falam, sabe? Isso é triste. São pessoas que não leem, ou seja, são pessoas que são reféns do que os outros falam, da palavra dos outros. Ouve as outras pessoas falarem e defende com unhas e dentes o que as pessoas dizem. Isso é triste, sabe? Isso é triste, tu ver pessoas que, aí quando tu diz para a pessoa que ela está errada, ou que a pessoa a qual ela está se baseando, ou seja, o fulano de tal lá falou uma coisa e isso é verdade, e aí eu uso isso como verdade, e aí tu diz para ela assim: não cara, mas esse negócio não é bem assim, e aí a pessoa briga contigo defendendo aquela pessoa, sabe? Isso é triste. É triste de tu ver pessoas defendendo ideias e não defendendo a palavra de Deus, ou seja, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que nós falamos aqui a respeito, no dia que nós fizemos a live aqui a respeito do fim do mundo, que eu vejo pessoas dizendo que Cristo pode voltar a qualquer momento. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: Cristo pode voltar a qualquer momento, mas para Cristo voltar, as profecias têm que se cumprir. Aí eu disse para ela, eu disse isso para ela, né? Para que Cristo volte, as profecias têm que se cumprir. Aí ela disse para mim assim: mas todas as profecias já se cumpriram, Cristo vai voltar. Aí eu disse assim, aí eu perguntei para ela assim: então me diz qual a profecia que se cumpriu. Ela disse assim: eu não sei, mas todas já se cumpriram. Então como é que se cumpriu se ela nem sabe qual é as profecias? Como é que eu vou dizer que uma coisa aconteceu se eu nem sei o que é que eu estou falando? E eu vejo pessoas agindo dessa forma, pessoas dizendo coisas que os outros falam, sabe? Parece uma lavagem cerebral, sabe? É triste de a gente ver isso, que são coisas que a gente ouviu uma vez e aquilo se transforma em verdade na vida da gente. Que nem a gente dizia uma vez, um rapaz, conversando a respeito, assim, que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Aí eu disse para a pessoa assim: cara, não existe carruagem de fogo, isso não. Elias não foi arrebatado numa carruagem de fogo. E o cara brigou comigo porque foi numa carruagem de fogo. Cara, vai lá e lê, a palavra de Deus diz para nós que foi um redemoinho que levou Elias, e aí as pessoas botam que foi numa carruagem de fogo, porque há 50 anos atrás fizeram uma musiquinha para umas crianças que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, e aí aquilo se tornou verdade no mundo gospel. Cara, ninguém lê a palavra de Deus para saber o que é verdade, sabe? Isso que entristece, de nós olharmos pessoas papagaios, falando o que os outros falaram, falando o que os outros falaram, falando o que os outros falaram e não se baseiam. Hoje eu conversava com o Leonel lá em casa a respeito disso, ou seja, ao invés de eu ler as pessoas, eu tenho que ler, nós temos 2000 anos de história para ler, e aí eu prefiro ouvir o que Cláudio Bolatti.
Não, que eu digo assim, esses da mídia aí agora. Aí tu ouve o cara falar, aquilo te massageia o ego e aquilo se transforma uma verdade na tua vida. Sabe, isso é triste. Mas daí a palavra que eu falo aqui, a palavra lá do Cláudio Goulart, cara, isso não traz nada para a vida de ninguém. Entende? Aí eu prefiro ouvir, vamos lá, agora se eu vou falar do Cláudio, eu vou falar do Cláudio Duarte lá. Uma piada do Cláudio Duarte é muito mais importante do que uma verdade do Cláudio Goulart, sabe? Eu não estou dizendo que ele fale bobagem ou que ele fala coisa errada, mas, sério, aí às vezes tu olha que ele contou uma piada aí esse dia ali que, olha, sinceramente, que ele disse o quê? Para te deixar um homem feliz, aí ele disse duas coisas lá. Olha, sinceramente, sabe? E aí as pessoas riem e se maravilham do que estão falando. Eu não estou dizendo, ele está falando da palavra de Deus e está falando da palavra de Deus de uma outra forma, mas nós temos que tratar com seriedade a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para nós que nós temos que falar contra o pecado, nós temos que falar de mudança de vida, nós temos que falar de transformação de vida, nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e aí as coisas vão começar a acontecer na vida da gente. Então nós temos que parar de ser como nós somos e transformar o nosso viver. Aí tu pode dizer para mim assim: então eu tenho que largar tudo para servir a Deus. Ou seja, eu vou largar meu emprego, vou largar tudo para viver de acordo com a palavra de Deus. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Tem pessoas até que tem que largar tudo, porque esse é o chamado dela. Tem missionários que vão viajar, tem missionários, mas para esses missionários viajar, ele precisa de pessoas que trabalhem aqui para poder sustentar eles, para eles fazerem essa obra. Então todos nós, por isso que quando a palavra de Deus para nós ide por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura, ele está falando ali para a igreja, ou seja, tem aquele que vai lá ensinar, tem aquele que vai lá pregar, tem aquele que vai lá fazer missão, tem aquele que vai lá e financia essa missão, tem aquele que vai lá e ora por aquele que vai fazer a missão. Nós somos um conjunto de pessoas, ou seja, quando a palavra de Deus diz para nós que nós somos um corpo, ou seja, todos nós somos importantes, cada um tem a sua importância, desde que a cabeça seja Cristo. Nós temos que ter em mente que a cabeça do corpo é Cristo. E infelizmente nós vemos hoje dentro de igrejas, são pastores que querem tomar o lugar de Cristo, ou seja, eles se fazem mais importantes que Cristo, ou seja, eles ensinam o evangelho que eles querem, um evangelho que não é de Cristo. Sabe, isso entristece. São pessoas que conhecem a palavra de Deus e deturpam a palavra de Deus. São pessoas que fazem o que eles querem de acordo com o que eles querem, porque eles conhecem a palavra e transformam completamente de acordo com a vontade dele. Aí é que fala em Tiago, lá em Timóteo, que nos últimos tempos os homens terão comichão nos ouvidos, ou seja, as pessoas vão vão procurar um lugar que lhes agradem. E aí tem as pessoas que são os lobos que, sabendo do que eles querem, vão lá e fazem o que eles querem, e aí eles satisfazem os desejos dele. Ou seja, é o que Spurgeon falou anos atrás lá, que nos últimos tempos nós teremos lobo alimentando cabritos, ao invés de pastores alimentando ovelhas. Sabe, isso é triste, isso é triste. A Ingrid comentou: não é que vamos deixar de errar, mas evitar errar sempre o mesmo pecado. Evitar errar o máximo possível. Por mais que tentemos ser o mais correto, não é fácil. Muitas vezes ficamos cansados de tanto negar, e parece que aquele pecado nunca para de existir, pois o inimigo nunca desiste de apresentar o erro que dá prazer, que cada um tem. Sim, cada um tem o seu desejo. Na primeira tentação resistimos, na segunda também, quem sabe na terceira. Às vezes somos vencidos pelo cansaço, por isso a disciplina. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que levar a nossa vida cativa. Isso eu falei a semana passada aqui, que às vezes nós temos uma dificuldade de vencer, e essa dificuldade às vezes a gente fica, que nem a Ingrid falou, a primeira vez nós vencemos, a segunda vez nós vencemos, a terceira vez nós vencemos. Às vezes a gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos sem fazer a coisa errada, Ingrid, mas a gente cai. Nós somos seres humanos.
O que não pode acontecer é nós normatizar o pecado se tornar normal na nossa vida. Ou seja, o que eu vejo hoje, o mundo gospel pregando: cara, não te preocupa, Deus é bom, Deus vai te perdoar, nem te preocupa, continua fazendo, desde que tu não abandone, desde que tu esteja do lado de Deus, desde que tu vá na igreja, desde que tu pague o teu dízimo, desde que tu, sabe, e Deus fala isso para nós lá no Velho Testamento ainda. Ele diz assim, ó: eu estou cansado do sacrifício de vocês, eu não quero sacrifício, eu estou com nojo do que vocês estão fazendo, vocês estão se apresentando para mim cheio de pecado e dizendo que quer fazer a vontade de Deus. Olha, é triste, sabe, e infelizmente é o que nós vivemos. E aí, às vezes, hoje eu conversando com o Leonel, e o Leonel disse assim que ele não gosta que eu digo que nós vivemos a geração do mimimi. Mas aí tu começa a parar e pensar que tu olha que Isaías já falava isso, entende? Então assim, isso não é de agora. Se nós olharmos lá, Paulo já combate lá em Coríntios. Oi? Esse é o meu ponto, que não é a minha geração que é do mimimi. Paulo já combate isso lá em Coríntios, sabe? O problema é que nós não colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, porque se nós colocássemos em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas seriam mais fáceis. Pai, tu não acha que a gente se preocupar demais com o que a gente não deve fazer, a gente está idolatrando o nosso pecado? A gente deixar de pensar no que a gente deve fazer? Porque existe uma diferença, tipo, se eu estou me relacionando com uma pessoa e eu me preocupo mais em não desagradar aquela pessoa do que em agradar. Sim. Existe uma diferença. Sim. Tipo, eu sei o que machuca aquela pessoa, então eu me preocupo tanto em não fazer aquilo que eu esqueço de fazer o que agradaria a ela, né? Então eu sei que o meu marido não gosta que eu mexa nas coisas dele. Eu me preocupo tanto, usando um exemplo aqui, me preocupo tanto em não mexer nas coisas dele que esqueço de fazer carinho, que esqueço de falar palavras bondosas. Às vezes não falta isso um pouco na gente, de parar, não de parar de se preocupar. Eu preciso me preocupar e não errar, mas em olhar também para o que eu preciso acertar. Porque nem a Ingrid botou ali, às vezes fica tão pesado da gente ficar só pensando no que não fazer, que esquecemos do que devemos fazer. Isso, eu estava vendo agora uma pregação esse dia atrás aí, que, como eu disse, eu gosto de ouvir bastante pregações, e esse dia eu estava ouvindo, eu até achei engraçado, porque eu comecei a ver a respeito do um pastor adventista pregando a respeito do sábado, e às vezes nós nos preocupamos tanto em fazer isso que Cristo falou a respeito do sábado lá atrás. Ou seja, o sábado, ao invés de ser um dia de descanso para eles, se tornou um dia de martírio para eles. E isso acontece, infelizmente, acontece na vida da gente, que às vezes nós estamos tão preocupados em vencer um problema que nós esquecemos de viver a vida. E isso é por isso que o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, eu contei uma história aqui umas semanas atrás a respeito do dinheiro. A Casa da Moeda, ela se especializa na moeda verdadeira. Ela não quer saber das moedas falsas. Por quê? Porque moedas falsas, cada semana vai ter uma coisa diferente. Então eu não preciso conhecer as moedas falsas, eu tenho que conhecer a moeda verdadeira. Então, quando nós estamos falando de colocar em primeiro lugar o reino de Deus, nós estamos falando que nós temos que conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, eu falei isso a semana passada também, nós não estamos preocupados. Olha o que eu vou falar aqui. Eu não estou normatizando o pecado, mas eu estou dizendo que em 1 João fala para nós que ele fala isso para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, tem Cristo como advogado. Ou seja, então eu não posso viver preocupado, eu ter uma vida de preocupação em não errar, eu tenho que ter uma vida de preocupação em fazer as coisas certas. É isso que eu tenho que colocar. Eu tenho que lutar com todas as minhas forças para andar na vontade de Deus. E se eu andando na vontade de Deus, por acaso eu cair,
eu tenho um advogado que vai estar junto ao Pai. Não estou defendendo o pecado, não de forma alguma, porque eu combato contra o pecado e eu luto contra o pecado, mas eu estou dizendo para vocês que isso não pode se tornar um peso, de forma alguma. Eu brinco a ponto de dizer assim, às vezes as pessoas estão tão preocupadas em descobrir qual é os pecados dos nicolaítas, qual é o pecado dos nicolaítas, que eu esqueço de fazer a vontade de Deus. Ou seja, o pecado dos nicolaítas é não fazer a vontade de Deus. Então eu tenho que me preocupar em fazer a vontade de Deus, não nos pecados ao qual eu estou cometendo. Entenderam o que eu quero falar? Não estou normatizando o pecado e não estou dando liberação para ninguém pecar. Só que eu não posso me preocupar com o pecado. Eu tenho que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E no momento que eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus na minha vida, aí quando eu pecar, que eu falei de Pedro, quando eu pecar, que ele negou a terceira vez e eu ouvi o galo cantar, ele vai se entristecer de tal forma, por causa que ele desagradou, ou melhor, ele não colocou em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, então o reino de Deus para mim é muito mais importante do que eu não pecar. O reino de Deus é muito mais importante que o pecado. É isso que tem que ter, é essa visão que ele está querendo passar para nós. Foi muito boa a colocação da Josi. É essa visão que nós temos que ter. Nós temos que ter a visão que o reino de Deus é muito mais importante do que eu não pecar. O reino de Deus é muito mais importante que qualquer outra coisa na vida. Eu tenho que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e aí todas essas coisas me serão acrescentadas. Entende? A profundidade disso não é que eu tenha que largar toda a minha vida. Não. A palavra de se fosse para a gente largar a vida, ele não tinha colocado lá no 5:11 dizendo que nós temos que ser o sal da terra. Ou seja, nós temos que estar na terra. Nós temos que estar aqui no meio do mundo para pregar o evangelho para as pessoas. Ou seja, tu na tua empresa seja o melhor cristão possível. Faça a vontade de Deus na tua empresa, faça a vontade de Deus no lugar onde tu trabalha, no lugar onde tu estuda. Exalte a Deus com todas as tuas forças, sabe? Não é um ajuntamento, quando a gente vem aqui, sabe? Eu acho engraçado que às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho que ir na igreja. Não, eu não tenho que ir na igreja. Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas em ajuntamento solene, as pessoas estão mais preocupadas em ajuntamento social do que fazer a vontade de Deus. Eu até que eu achei que era mais tarde. Então assim, nós perdemos, na realidade, se tu parar para pensar, nós vemos as pessoas perderem o culto. As pessoas não cultuam mais a Deus, as pessoas estão mais preocupadas no objeto do culto, as pessoas estão mais preocupadas em uma técnica, porque o louvor tem que funcionar, tem que ser uma coisa maravilhosa para a gente poder louvar a Deus, e esquece de louvar a Deus. Ou seja, elas estão tão preocupadas em fazer as coisas para Deus que esquecem de Deus. As pessoas estão tão preocupadas em receber as bênçãos de Deus que se esquecem de Deus. Sabe, isso infelizmente é o que tem acontecido, e isso não é de hoje, vamos lá, é de muitos anos atrás. Eu quero ler com vocês Isaías 11, Isaías 1, de 11 a 19, Isaías 1, de 11 a 19, que ele fala para nós assim, o Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Eu estou farto de bodes, de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm à minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre no pátio do templo? Eu estou no versículo 12. Deixa eu dar uma parada aqui. Quando vocês vêm a minha presença, quem foi que pediu para vocês esse corre-corre no pátio do templo? Sabe, às vezes nós estamos tão preocupados para que o culto funcione direito que nós esquecemos de cultuar a Deus. Nós estamos correndo a nossa vida inteira para fazer as coisas de Deus e esquecemos de pensar em Deus.
E Deus está reclamando aqui para Isaías, dizendo assim: vocês estão preocupados em fazer sacrifício, vocês estão preocupados em matar bois, vocês estão preocupados em matar ovelhas, vocês estão preocupados em fazer sacrifício, vocês estão preocupados em cumprir toda a lei, vocês estão preocupados em não pecar, vocês estão preocupados em fazer tudo e esquecem de mim. É isso que ele está falando aqui. Às vezes nós estamos tão cheios das coisas do mundo, ou até das coisas de Deus. Às vezes nós nos enchemos tanto das coisas de Deus, que nós não temos tempos para pensar em Deus, nós não temos tempo para comungar com Deus, nós não temos tempo para fazer a vontade de Deus, porque nós queremos que a nossa forma de pensar, que assim é cultuar a Deus, tem tirado o nosso culto a Deus. Sabe isso, infelizmente? Ou seja, nós estamos pensando, tão enrolados numa organização, numa coisa organizacional. Nós estamos tão preocupados com o templo e igreja, que nós nos esquecemos da igreja em si. Sabe, isso é triste. Aí vamos no 13 ali, que diz assim, ó: não adianta nada me trazerem ofertas, eu odeio os incensos que vocês queimam, não suporto as festas de lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois o pecado de vocês estragam tudo isso, e a convocação das assembleias. Não posso mais suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas de luas novas, os outros dias santos me enchem de nojo. Eu estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantam as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois o crime mancha as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados, defendam o direito dos órfãos, protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados que os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão as boas coisas que essa terra produz. Sabe, aqui Deus está dizendo para nós que mesmo que nós estejamos fazendo tudo errado, mesmo que nós estamos andando completamente errados, nós, mesmo assim, Deus tem misericórdia de nós e diz para nós assim, ó: largue tudo isso e venha para mim. Por mais, mesmo que a tua roupa esteja suja de vermelho e vermelho forte, na outra tradução diz assim: mesmo que esteja como vermelho como o carmesim, eu tornarei branco como a neve, branco como a... Sabe, é isso que nós temos que acreditar, que mesmo que por mais pecadores que nós sejamos, Deus está disposto a lavar as nossas vestes. Ou seja, Ele mandou Cristo na cruz do Calvário para morrer por nossos pecados e nos dar tamanha salvação. Hoje eu fiz uma postagem ali a respeito da morte de Cristo, a respeito do sacrifício que Cristo fez aqui na terra, e eu coloquei ali que às vezes a gente acha que nós não somos dignos do sacrifício, ou achamos que nós não somos merecedores. Realmente nós não somos merecedores, porque nós temos uma vida errada, nós vivemos numa vida de pecados, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz para nós que Cristo não usurpou ser Deus, mas se rebaixou a ser um ser humano em amor à vontade do Pai dele. Ou seja, ele deixou de ser Deus por um breve período de tempo e se fez homem para poder cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai era essa: que ele viesse e morresse em troca dos meus pecados, porque Deus é justo.
E o que nós vemos hoje a respeito do que eu falei aqui, pessoas pregando que Deus é bom, que a gente pode pecar à vontade, que Deus vai nos perdoar. Não, não é isso. Deus é justo, Ele é completamente justo, e a pessoa que tiver pecado não vai para o céu. Por isso que Ele mandou o Cristo, porque todos nós somos pecadores. Então nenhum de nós teríamos direito de chegar no céu, mas quando Cristo veio aqui na terra e morreu em meu lugar, eu comecei a viver uma nova vida, que é isso que vai transformar. Ou seja, como é que eu posso colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida? Quem é que é essa pessoa que Deus tanto ama, que eu falei aqui no domingo passado na pregação que eu falei a respeito dos verdadeiros adoradores? Quem são esses verdadeiros adoradores? Ou vocês acham que, como eu falei, que saiu 3 milhões de pessoas do Egito e Deus falava só com Moisés? Então Moisés não era pecador? Não, Moisés era tão pecador quanto qualquer um daqueles 3 milhões de pessoas. A diferença que tinha é que Moisés adorava a Deus de verdade. É isso em mente. Nós temos que adorar a Deus de verdade. E a palavra de Deus diz para nós em João 3 ali, que ela fala a respeito da passagem de Nicodemos, que diz assim, ó, como é que eu posso, como é que eu vou chegar ao reino de Deus? E Jesus diz para ele, só existe uma forma de chegar ao reino de Deus: temos que nascer de novo. Nós temos que nascer novamente. Nós não podemos, porque nós nascemos lá da nossa mãe, nascemos de carne para carne. Agora nós temos que morrer. Leia João 6, vou deixar para vocês lerem essa semana, João 6, que fala para nós a respeito disso, que nós devemos, desculpa, não é João 6, errei, é Romanos 6, tá? Romanos 6, João 6 é do 5 mil, começa com 5 mil lá e termina em 12. 5 mil pessoas, começa lá no milagre da multiplicação e termina em 12 apóstolos, e ele diz para os 12 apóstolos assim: tem mais alguém que quer sair? Não. Era 5 mil, passou para 2 mil, passou para 120, passou para 12, e ele ainda diz: tem mais alguém que quer ir? Vai embora. Isso que fala o João 6. Romanos 6 fala que nós temos que viver a morte de Cristo, nós temos que morrer a morte de Cristo para nós viver a ressurreição dele. Ou seja, eu tenho que morrer para as coisas da carne. Ou seja, o que é colocar então? Vamos lá, o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É morrer para as coisas do mundo, é ter uma nova vida, é viver, é renascer. Ou seja, não sou mais carne, porque o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, enquanto eu viver aqui nesse mundo como carne, eu não vou ser salvo. Agora, no momento que eu deixar a carne de lado e viver espiritualmente, ou seja, como a Ingrid falou ali, eu não vou mais me preocupar com as coisas da carne. Ou seja, os meus pecados, cara, eu não quero mais me preocupar com meus pecados. Eu quero me preocupar com as coisas de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E no momento que eu fizer as vontades de Deus, as coisas da carne vão virar coisas sem importância para nós. É isso que tem que ser, na verdade, é isso que tem que ser a vida da gente. Nós colocar em primeiro lugar o reino de Deus, é isso. Então eu vou parar por aqui, e a semana que vem a gente continua seguindo. Que aí a semana que vem eu vou falar a respeito do que é que nós temos que fazer. Que eu falei sobre o reino, agora eu falei sobre colocar em primeiro lugar, e a semana que vem eu vou falar para vocês, vamos começar a falar o que é que Deus quer que nós façamos para a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida da gente. Cada semana parece que eu fico mais apaixonado por essa palavra, e lá sei, eu não tenho pressa nenhuma de chegar no fim desse versículo, não. Então vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus. Oramos. Querido Deus e amado Pai, eu quero erguer mais uma vez a Tua presença, a minha oração, te agradecendo, Senhor, pelas coisas que Tu tem feito em nosso viver. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos colocar em primeiro lugar as Tuas coisas, para que nós possamos fazer de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. Senhor, que nós possamos conhecer o que é bom e agradável a Ti,
e isso nós colocarmos em prática no nosso viver. Muito obrigado por tu ser esse Pai de amor bondoso, por tu ter tido misericórdia de nós. Muito obrigado pela palavra que tu nos deixou. Nos ensina, Senhor, a nascer de novo. Não deixe mais nós viver de acordo com a nossa vontade, mas que possamos colocar a tua vontade em primeiro lugar no nosso viver. Por tudo eu te agradeço.